E hoje, pastor, qual vai ser o desfecho final da mensagem do personagem? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 23, 38, 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal." Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Que Deus abençoe sua palavra. Pai, está diante de nós a tua palavra, que é viva e eficaz, que é o agente que abre os corações. É a tua palavra que fala e as pessoas ouvem e aceitam. Então, que nesta noite muitos corações aqui na igreja e também que estão nos assistindo em casa, os convidados na sala de estar da casa, todos que estão ouvindo, vão ouvir depois, Pai, possam entender, abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Porque aí sim, ó Deus, nós estaremos com a vida eterna garantida. Então, traz salvação nessa casa, traz salvação nos nossos corações, ministra também a todos que estão aqui, que ninguém saia igual como entrou, que possa levar realmente Jesus no coração, em todos os sentidos. Em nome dele é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Saúdo todos os visitantes aqui conosco, estão vendo bastante gente que veio participar conosco, também muita gente em casa nos acompanha. Uma irmã falou para mim: "Pastor, não vou poder ir hoje na ceia." Eu falo: "Então reúne a sua família, corta um pão, pega um suco, chama os seus vizinhos, chama os seus amigos na sala, na frente da televisão, liga e fala assim: hoje nós vamos participar do culto da igreja." Espero que essa irmã tenha conseguido trazer todos os parentes para estar conosco nessa noite. Uma das passagens mais importantes do Evangelho de Jesus. Uma das passagens mais importantes, porque ali estava se cumprindo a missão de Jesus, que ele veio para morrer. Então ali, naquela cruz do Calvário, no Gólgota, se tornou o ápice da mensagem. E toda a vida de Jesus tem mensagem, dá uma mensagem. E essa, especialmente do Calvário, nos traz muitas mensagens. Jesus então encontra com dois personagens, duas figuras, duas pessoas totalmente perdidas, pessoas do mais baixo escalão de pecados, pessoas de má índole, bandidos, sujos, não mereciam nada, estavam merecendo exatamente aquilo, era o que eles mereciam. E a gente vê que até o momento mais angustiante, momento de mais dor e sofrimento do Filho de Deus, ele, Jesus, é lembrado pelo Pai, que mesmo ali naquele momento de angústia, de dor muito grande, o Pai relembra a Jesus que ele veio para salvar. A missão dele era salvar a todos, especialmente os que estão perdidos. Então nessa noite, quantos corações aqui estão buscando respostas, estão vagando, não conseguem entender a razão da vida, por que age dessa forma, e se a morte chegar, para que vai acontecer? Tem pessoas que estão perdidas nesses pensamentos. Se é o seu caso nessa noite, então abra o seu coração, para você entender. Jesus, ele conversou com prostitutas, conversou com pecadores, com o endemoniado gadareno. Jesus conversou com os publicanos, tidos como pecadores,
Com todos os tipos de pessoas Jesus conversou. E naquele momento, em meio a xingamentos, chacotas de todos os lados, o Filho único de Deus ainda tinha um olhar cheio de compaixão. Jesus olha para um lado e vê uma alma, olha para o outro lado e vê outra alma, olha para as pessoas xingando Ele mesmo e olha com um olhar de misericórdia para eles. Ele já tinha falado a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele já tinha falado isso, olhando aquela cena ali diante dele. No alto ele olhava para baixo e via aquelas pessoas, não tendo noção nenhuma do que elas estavam fazendo. E ele falou isso. Então ele ali continua ministrando graça, da mesma forma no Sermão do Monte, nos momentos bons que ele viveu. Ele continua da mesma forma, mesmo com os seus pés e suas mãos perfurados, ministrando graça e paciência para ouvir aqueles dois condenados. Gente, tem gente que não tem paciência com ninguém, não ouve, ainda mais pessoas que você não dá nada, você não para ficar ouvindo pessoas que não vão agregar na tua vida. Quanto mais pessoas estão te xingando, falando mal de você, te chacoteando, você não vai ouvi-las. Mas Jesus é diferente. Quem eram eles? O que eles fizeram de tão grave? Aqueles dois bandidos. Bom, eles eram considerados bandidos muito perigosos. E o que explica a crucificação, porque naqueles dias os romanos eram um tipo de morte somente para quem era escravo ou para que pessoas tivessem matado outras. Criminosos, era uma punição severa para grandes criminosos e para os escravos. Então, se eles estavam ali sendo crucificados, é porque eles eram maus elementos mesmo. É possível que estivessem assassinado alguém, pois talvez, a gente não tem certeza, mas pelo que tudo indica, um ou os dois eram do bando e eram encabeçados por Barrabás, que foi um outro criminoso que inclusive foi solto, e Jesus foi condenado no lugar dele, Barrabás, que havia assassinado e praticado vários homicídios. Eram homens ímpios. Na Bíblia, ímpio são pessoas pecadoras, mas no sentido da palavra ímpio, é aquele que é desapiedado, ou seja, ele mata e não se arrepende, ele não tem piedade, ele não tem, é desumano, ele não sente mais nada. São pessoas cruéis, bárbaras, que fazem a coisa e não sentem nada. Esses eram os dois que estavam sendo crucificados ao lado de Cristo. Nós temos os 4 evangelhos canônicos que nós adotamos na Bíblia, a palavra de Deus. Mas existem outros evangelhos chamados apócrifos, não oficializados, como por exemplo o evangelho de Nicodemos. Nicodemos foi aquele doutor da lei que teve aquele encontro com Jesus. Então a tradição, especialmente dos livros canônicos católicos, tem esse evangelho de Nicodemos, do século 3. E nesse livro, no capítulo 9, verso 5, esse evangelho identifica o nome desses dois ladrões. Tem lá o nome deles: Dimas e Gestas. Para nós pouco importa saber o nome deles, mas Dimas e Gestas eram conhecidos nessa Idade Média com esses nomes. E um foi chamado bom ladrão, esse que falou com Jesus e que perguntou para ele: lembra-te de mim? E o outro, o mau ladrão. Então, para a gente diferenciar os dois. O quadro, irmãos, que estava acontecendo ali no Gólgota, foi o mais terrível possível que alguém pudesse imaginar. Gritos de desespero, sangue para todos os lados, gemidos de dor e cheiro de morte.
Não só do Filho de Deus, mas desses dois bandidos também. Esse seria com certeza o momento final para os três. Estavam ali nos últimos momentos de vida de uma pessoa na face da terra. Era um tipo de morte lenta e dolorosa. O vinagre, que num dos evangelhos conta que os soldados colocaram vinagre na boca de Jesus, Jesus não quis tomar. Esse vinagre servia para inebriar ou camuflar a dor que eles estavam sentindo. É como se estivesse dando bebida para eles não sentirem tanta dor que eles estavam sentindo no momento. Pois a crucificação era tida como a morte mais cruel e espetaculosa. Era feita para mostrar de exemplo para a pessoa não roubar, não matar. Então, era exposta o sofrimento da pessoa para ensinar para os outros o que eles não podiam fazer. Então, era espetaculosa, por isso tinha que ser o mais cruel possível, e aqueles soldados eram terríveis. Como Deus estava vendo aquilo? Aquele mesmo Deus que ao batismo de Jesus entrou na água para se batizar ali para cumprir a palavra. E a Bíblia diz que do céu desceu uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu disse: eis o meu filho amado, o que mais? A quem me comprazo ou a quem me alegro. Então naquele momento Deus estava alegre com Jesus. E agora? Pergunta. Como será que o Pai estava vendo o mesmo Jesus, o seu único filho, lindo, perfeito, triunfante, grande pregador, amado pelas crianças, grande mestre? Como que o Deus e Pai estava vendo isso? O que ele poderia esperar mais do seu único filho? Vocês lembram, voltando mais no tempo lá, Abraão? Para Abraão, Deus providenciou um cordeiro substituindo o sacrifício de Isaque, seu filho. Deus providenciou para Abraão um cordeiro. E para Jesus? Será que Deus, naquele momento, não poderia providenciar uma outra pessoa para morrer no lugar dele, do filho? Deus iria livrá-lo? Mateus capítulo 27, 41, que é o texto que nós estamos lendo, 27, 41 diz assim: da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombaram dele. Então, são os eclesiásticos, são aqueles que deveriam amar, cuidar, defender, mas aqueles mesmos estavam indo contra Jesus. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus e que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Que Deus tenha por ele compaixão. Ele não disse que ele era o filho de Deus? Então ali estavam jogando na cara de Jesus. É como se, por isso que a gente fala que o pai, nesse momento, ele não quis olhar o filho, porque os pecados, a morte, Jesus não ia ver uma ajuda do pai nesse momento, como Deus ajudou Abraão, mandando um cordeiro. Dessa vez não. Por isso o Filho de Deus suportou tudo. Nesse momento no Gólgota, vemos um quadro da decisão. Então, tudo estava chegando para um momento crucial. O que é um momento crucial? É um momento onde que se afunila e você sabe que vai chegar o momento. Você sabe que está chegando o momento e vai chegar o momento. Daqui a pouco chega esse momento crucial. Estava chegando esse momento crucial. E nesse momento crucial, então, o quadro é um quadro de decisão. E nesse momento é o quadro da sua vida. Por isso, preste atenção nessa palavra, porque é um momento crucial na sua vida. Todo mundo tem que chegar a esse momento, o momento da decisão.
A mesma decisão que todos os homens precisam fazer um dia. Precisarão fazer diante da cruz de Jesus. Então todos nós somos convidados a olhar para a cruz. Em um ponto da vida. Ali vemos dois ladrões. Dois pensamentos diferentes. Duas visões diferentes sobre Jesus. Duas posturas diferentes diante do Filho de Deus, do Cristo. Duas posturas. Um abre o coração e o outro fecha o coração. E essa é a decisão que você tem que tomar um dia. Um decidiu pelo caminho largo. Jesus fala muito sobre isso nos seus sermões. O outro decidiu pelo caminho estreito. Um se assemelha aos bodes, outro se assemelha à ovelha. É o momento da decisão. Ao analisarmos as suas palavras e as suas posturas diante do Cordeiro de Deus imolado, humilhado na cruz, chegamos às seguintes conclusões. Gestas, o mau ladrão, o que ele fez? A descrença de fé que ele tinha no coração dele e a dureza do seu coração o impediu de ser salvo. O que impede uma pessoa de ser salva? Dureza no coração. Falta de fé. Descrença. O verso 35 do capítulo que estamos lendo, do capítulo 23, diz assim: mesmo na hora da sua morte, fez jus à sua qualidade de malfeitor, posto ter utilizado o último fôlego de vida dele. Em vez de ele pedir misericórdia, ele começa a blasfemar. Ele viu que a vida dele foi uma droga, que ele iria morrer, e agora quanto mais gente ele ofendesse, para ele não se importava. Ele se juntou aos religiosos, à multidão que estava zombando de Jesus. Ele se juntou a essa multidão bradando, zombando dele. Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Foi isso que ele disse para Jesus. É perturbador, irmãos, ver que esse malfeitor, do alto da cruz, ele, em vez de pedir misericórdia, ele se esforçou a cantar no coro dos blasfemadores, dos zombadores, escarnecendo a Jesus, uma vez que ele também se achava preso no madeiro. Um pobre ladrão que não conseguiu enxergar a glória do Evangelho de Jesus. Não conseguiu enxergar. Por isso que a gente pede, abre os olhos espirituais, abre o coração das pessoas, abre o entendimento, não deixe Deus nada distrair nesse momento crucial da sua vida, não deixa, Senhor. Não achou razão para amar o Senhor, mas para apenas zombar dele. Faltava-lhe o temor do Senhor, ele não tinha temor nenhum, não tinha temor. Só tinha lugar para críticas. É por isso que o inimigo, ele age exatamente assim, zombando de Deus, criticando, zombando, não tendo temor. Nesse coração de Gestas, as trevas então já haviam dominado e para ele só restava uma coisa: a morte. Para ele só restava a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Ali foi dada a última chance para ele. E tem um hino tradicional do cantor cristão que fala exatamente isso. A última hora. Quem conhece esse hino? A última hora. Que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Quando? Hoje Cristo. Então, foi falado isso. Se tivesse uma música que tivesse sido tocada naquele momento, era essa. Para esse ladrão. Olha, meu amigo, é a última hora tua agora. Ou você aceita ou rejeita. Ele escolheu rejeitar.
Ele escolheu fechar o coração. Meu amigo, hoje você também tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. E Dimas, o bom ladrão, se é que existe bom ladrão, né? Examinemos a sua primeira fala, Lucas 23, 39. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Ele também, vendo que a morte estava se aproximando, este ladrão, pecador, homicida, igual o outro, todos são pecadores, a Bíblia diz. Até o pecado que você acha que o teu... Ah, pastor, mas eu não sou ladrão, eu não matei ninguém, eu não roubei. Mas tem pecados. Pecado para Deus é igual. Só as consequências que são diferentes. A consequência deles era a morte física. Mas a tua pode ser uma doença, pode ser uma tragédia de uma perda do casamento, pode ser a perda de um filho, pode ser um acidente. Enfim, as consequências das escolhas erradas que a gente faz. Não tem volta. Mas ele estava ali então indo para a morte, um ladrão, um pecador, mas a diferença dele para o outro foi o seguinte: ele ali olhando para baixo, ele começou a ver toda a cena que estava se passando. Ele falou assim: olha, eu não vou fazer como esses loucos, zombando de um homem bom. Ele observava tudo que estava acontecendo e se sentiu diferente dos demais. Ele falou: não, eu não vou zombar desse homem. Eu não vou xingar Jesus, não. Então, ali, ele começou a pensar, a refletir sobre a sua vida. Podemos dizer que tudo o que está acontecendo diante dele o fez refletir sobre a sua condição. E é exatamente isso que precisa acontecer na tua vida, uma reflexão. Como é que está a sua vida? O que está acontecendo? Se eu continuar assim, o que vai acontecer comigo? Ele pensou: qual destino há de ter a minha alma? Depois que eu morrer, o que vai acontecer? Ele ficou temendo essas coisas. Ele ficou preocupado com isso. Sobre o destino da sua pobre alma. Geralmente os homens, enquanto estão na vida, no decorrer da vida, na juventude, na flor da idade, na vida, né, vivendo, eles não pensam nisso, no depois. Eles não pensam na morte, mas ela pode ser repentina para qualquer um de nós. E aí? Então, cabe muito bem uma reflexão hoje, jovem. O que pode acontecer? Geralmente os homens não pensam. Só quando estão lá no leito do hospital, que já está desacreditado, ou já está muito idoso, que ele começa a pensar: é mesmo. E se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Não, tem que pensar agora. Eu nunca esqueço de uma visita que eu fiz a um colega pastor. Era colega mesmo, pastor. Eu fui visitá-lo. Ele passou mal, eu não sei exatamente o que ele tinha, mas era uma coisa grave. E eu fui lá como colega, né, visitá-lo. Chegando lá, irmãos, deu pena. Muita pena. Eu nunca imaginei ver aquela cena. Eu cheguei, ele me viu, ele abriu um olho e ele começou a chorar. Mas aquele choro assim de soluçar, irmãos. E pegou na minha mão, no meu braço e não largava. Mas eu falei: o que é isso, gente? Pastor, o que está acontecendo? Eu deixei ele chorar. Ele ficou ali uns 10, 15 minutos sem conseguir falar nada. Eu também não falei nada. Deixei ele chorar. E depois que ele se acalmou, ele foi começando a falar das coisas que ele tinha errado. Ele estava com medo da morte,
medo de morrer e levar os pecados que ele tinha. Ele tinha que fazer vários concertos na vida dele e chorava, irmãos. A coisa, nunca tinha visto essa cena. Eu fiquei pensando, puxa, precisou chegar a esse ponto para ele sentir que ele precisava se arrepender e que se ele morresse, ele iria ter que pagar a sua dívida. Não sei nem como que ele iria pagar. Enfim. Aquele ladrão, pecador, compreendeu que tinha pecados para pagar. Ele parece compreender que existia um outro tribunal que deveria arcar com a pena. O tribunal humano ele já estava condenado, já estava à morte. Mas ele começou a pensar, opa, existe um outro tribunal, mais sério. E ele disse o seguinte, eu mereço morrer. Nós merecemos. Irmãos, esse tem que ser também o nosso pensamento, em algum momento da nossa vida. Você já viu pessoas que erram e são julgadas e muitas das pessoas, elas querem desmentir que foram culpadas, mas alguns falam assim, não, eu sou culpado mesmo. Eu vou passar por isso mesmo, porque eu mereço. Eu aprontei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui descoberto, e eu mereço. Tudo isso que eu estou passando, eu mereço. Tem muita gente que fala assim. Seu coração, então, começou a temer a Deus. Seu coração começou a temer a Deus. Foi imoral, foi uma pessoa má, andava com companhias, péssimas pessoas de companhias, sabia que estava merecendo tudo aquilo. Ele parece, então, ter percebido a injustiça que estavam cometendo a Jesus. Então ele olhou aquela cena, viu que ele estava merecendo, mas o que estava no meio não estava merecendo. Nenhum mal, ele diz. Este homem, nenhum mal fez para merecer isso. Nenhum mal, ele diz. Ele deveria ter ouvido falar de Jesus, o Nazareno. Ele devia ter ouvido falar que Jesus era um homem santo, que só fazia o bem, que curava, que todos que iam a Jesus voltavam felizes. Ele tinha ouvido falar de Jesus, com certeza. A tradição rotula Dimas como ladrão penitente. Ladrão penitente, devido à sua fé derradeira. Quer dizer o quê? No último instante. Ele não teve uma vida de bênçãos, de usufruir de vida abundante, vida verdadeira. Não conhecia nada da sabedoria de Jesus, mas naquele último momento, teve uma fé derradeira. Um arrependimento autêntico parece se apossar daquele coração maldoso. Um arrependimento autêntico. O bom ladrão, depois de ter exercitado humildade e caridade, de ter se preocupado com Jesus, confessando o seu pecado e defendendo a Jesus, foi tomado de um ânimo e de confiança, por causa da segunda frase que ele pede, do pedido que ele faz a Jesus. Então, do momento que ele defende Jesus, foi uma coisa. Agora, o segundo momento já mostra um coração diferente. Já mostra ali um coração arrependido, o coração começou a se abrir e começou a entrar no coração dele uma certeza, uma confiança, um ânimo. E voltando-se para o Senhor, disse-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A pessoa que fala isso, ali ele já reconheceu que Jesus era Senhor, o Messias. Ali ele já reconheceu que Jesus tinha um reino. E que ele queria participar do reino, não aquele reino que estava ali diante dele, ali dos homens maus, dos soldados, dos zombadores. Não, ele não queria mais aquilo, ele queria outra coisa. Ele queria uma mudança, mesmo ali nos poucos segundos de vida nessa terra. Ele queria. Ele pede isso. Aquele homem preso no madeiro teve um momento íntimo e pessoal com Cristo. Aqui então, ele abre o coração para Jesus. Naquele momento de dor,
de sofrimento, de pouca esperança, percebeu que o reino do qual Jesus falava não era aquele ali, cheio de injustiça. Então ele decide tomar uma decisão. Pediu para Jesus lembrar-se dele depois, não naquele momento. Estavam presos na cruz, ninguém ia sair dali. Tudo furado, ninguém ia sair dali. Mas depois, ele creu, irmãos, ele creu, ele acreditou, e por isso ele foi salvo. E aqui Jesus faz também esse convite para você. Foi assim que aquele homem pôde experimentar o amor de Jesus. E que amor era esse? Quem poderia imaginar que aquele condenado poderia receber o carinho e o amor de alguém? Nem a família estava, a família de Jesus estava ali, Maria, alguns estavam ali. Agora aqueles ladrões, não tinha ninguém ali, ninguém para dar carinho, ninguém para estar ali nos últimos momentos. Quem poderia pensar que aquele homem começaria o dia sendo condenado pelos homens e terminaria o dia sendo curado e acolhido por Jesus nos céus? Ninguém poderia imaginar isso. No mesmo dia que ele foi condenado, chicoteado, pregado na cruz, ele ia terminar o dia acolhido pelo próprio Senhor Jesus. No Salmo 106, verso 4, diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Vamos ler juntos, irmãos? Não, volta. Lembra-te de mim, Senhor, quando vem em meu auxílio, quando salvares. Quando a gente clama por Deus, Ele vem nos salvar. E aquele homem clamou por Jesus. Jesus, lembra-te de mim. E Jesus salvou. Segunda Reis também, no rei Ezequias, uma expressão fabulosa, ele diz assim, ele estava enfermo e ele falou: ah, Senhor, segunda Reis 20, capítulo 20, verso 2 e 3, segunda Reis. Ah, Senhor, suplico-te lembrar de onde andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, chorou amargamente. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e ele viveu ainda mais um tempo. Deus o curou e ele viveu mais um tempo. Então Deus ouve a gente quando a gente clama e lembra-te de mim. Lembra, Jesus, de mim. E Ele lembrará de você, sabe disso. Ele lembrará de você. Ele sabe tudo que você está passando. Jesus olhou para Dimas e viu o coração dele. Jesus não teria respondido para ele: hoje mesmo estará comigo, se Jesus não tivesse visto. Mas ele clamou. Jesus viu o coração dele. Foi o clamor da alma dele. Só Jesus pode conhecer a alma. Só Jesus vê a tua alma. O teu clamor, aquilo que você está passando. Só pode dar essa declaração quem tem a expectativa do porvir. Ele acreditou que Jesus iria entrar no seu reino. Esta é a fé. Essa graça de confessar garantiu para ele a realização do seu pedido. E a resposta de Jesus, embora curta, enche-nos de gozo, enche-nos de alegria. E eu sei que cada um de nós, a tua alma quer ouvir isso de Jesus. Hoje mesmo, quer dizer, na hora certa, né? Hoje não. Mas no momento certo, você estará com Ele no paraíso. Amém, queridos irmãos? No momento certo. Para aquele homem, era aquele dia, porque ele ia morrer mesmo ali, o corpo dele ia morrer. Então, por isso que Jesus falou, hoje. Isso quer dizer o quê? A salvação entrou nesse coração. E uma vez que entra, não sai mais.
Foi-lhe concedido pela fé em Jesus a entrada no paraíso celestial, depois do seu suplício. Depois que aquele seu suplício tivesse fim. Aquele homem que não tinha obra nenhuma para oferecer para Jesus. Suas mãos estavam vazias. Não tinha nada para dar para Jesus em troca. Obteve a certeza, pela fé foi salvo. Pela fé. Ele creu e pela fé foi salvo. Qual deve ter sido a alegria dele, né? Ao ouvir essas palavras de Jesus. Ele falou assim: agora eu posso morrer em paz. Antes a minha alma não estava em paz. Agora sim, eu posso morrer em paz. Certamente as horas que se estenderam daquela declaração de Cristo, o último suspiro do malfeitor foram dolorosos. Ele ali ainda sufocou, o próprio Jesus ali sofreu mais. Mas a alegria da salvação encheu o coração dele e isso se tornou doce. Aquela palavra de Jesus. Aquele andar solitário pelo vale da sombra da morte ainda foi desafiante e angustiante para ele. Mas, quando o bom pastor está conosco, nenhum temor mais há no coração. Então, aquele homem, ladrão, estava agora ao lado do bom pastor, do Salmo 23. Posso caminhar no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então ele podia dizer isso naquele momento, que Jesus estava com ele. A vara e o cajado do nosso pastor nos consolam, apesar das dificuldades do caminho. Isso agora é para nós. O bom pastor, o nosso Jesus, está conosco. Ele vai continuar conosco cuidando de nós. Não há dúvida que o nosso irmão que foi crucificado junto com o Senhor, na qualidade de ovelha perdida, ela foi achada. Recebeu consolo da parte do Supremo Pastor, até mesmo no último suspiro, Deus o recebeu no paraíso. E você, e eu, e você, como temos estado? Como tem estado o nosso coração diante da cruz? Será que alguém aqui está vivendo, está passando um momento crucial da sua vida? Jesus disse para você, para ele disse, hoje mesmo. E para você, ele está dizendo, abre o teu coração. Abre agora o teu coração. Não deixa a tua vida chegar a esse ponto. Não deixa as consequências do seu pecado chegar ao ponto como chegou desse ladrão. Não, me entregue os seus pecados, eu vou perdoar você e você vai ter uma vida mais tranquila nesta terra, uma vida em paz. E eu vou ser o seu pastor, vou cuidar de você. Ele quer dizer isso hoje para você. Ele quer te dar a vida eterna. Então, a última palavra que eu dou para você é o seguinte: abre o seu coração para Jesus. Abre agora. Que Deus te abençoe. Amém. Feche seus olhos. Como tem estado, meu irmão, o teu temor ao Senhor? Como tem estado a sua vida espiritual? A vida daquele ladrão estava toda suja. Ele estava amargando as consequências dos seus pecados. Se existe alguém essa noite que precisa fazer um concerto para com Deus, confessar os seus pecados, esse é o momento. Confessa esta noite os seus pecados ao Senhor. Esse é o momento de abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar lá no mais profundo, deixar Ele limpar, deixar Ele tocar, mexer, perdoar. E você vai receber a palavra, esse olhar de Jesus misericordioso, esse olhar de amor compassivo. Ele vai dizer, perdoados estão os seus pecados. E se alguém quer fazer isso, pode fazer. Você e Jesus agora. Antes de você participar da Santa Ceia, faz esse concerto para com o Senhor.
Às vezes a gente vem na igreja trazendo erros, uma sujeira, algum pensamento. Coloca diante de Deus, coloca o teu coração arrependido esta noite. E se tem alguém aqui que está vivendo um momento crucial e quer dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu entendi a palavra, eu quero nesse momento aceitar Jesus no meu coração, e eu quero aceitar, e eu quero orar por você essa noite. Existe alguém? Eu queria orar por você. Você que veio convidado e você está vivendo um momento muito difícil, um momento que você está sentindo que você precisa de entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Eu quero pedir só para você levantar a mão e eu quero orar por você lá nas galerias, aqui embaixo, amém. Deus te abençoe. Mas alguém gostaria de falar assim: eu preciso, pastor, agora eu quero entregar. Amanhã pode ser muito tarde. Então hoje Cristo quer libertar. A mensagem foi clara. Aquele homem não tinha tempo, tinha que ser naquele momento. E um deles não quis, o outro quis. E você, será que você hoje aceita ou rejeita Jesus no seu coração? Existe alguém que quer aceitar? Levanta a mão. As galerias aqui embaixo. Você que está nos acompanhando também, faz a sua decisão. Aceita Jesus esta noite. Pai, eu te entrego essa palavra, Senhor, essas ministrações de hoje, de todos esses últimos domingos, ó Pai, que foi trazido o Evangelho, foi trazido, Senhor, momentos de concertos espirituais, de momentos do Evangelho sendo pregado, pessoas aceitando Jesus, tendo que tomar uma decisão, ó Pai. Sabemos que essa decisão é de cada um tem seu tempo certo, seu momento especial, mas que para muitos seja hoje, Senhor, porque amanhã nós não sabemos. Essa é a grande verdade. Então ajuda quem ainda não tomou decisão, para não demorar, para deixar Jesus entrar e fazer as transformações que precisa. E nós, ó Deus, que somos seguidores do Senhor, possamos continuar firmes, Senhor, testemunhando, falando do Teu amor, trazendo pessoas para Jesus, discipulando, vivendo o Teu Evangelho, se santificando a cada dia. Abençoa agora a celebração da ceia do Senhor e da morte de Jesus em nosso lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Todos